abraçar o Senhor. Ele te envolve com o amor dele, tá bom? Se a vida está tentando te afastar dele aí, clama por ele que a vitória vem dele em nome de Jesus. Quero agradecer a presença aí do Juan, Deus abençoe, tá bom? A moça que está aqui também, e também meu amigo Reinaldo, a esposa, sejam muito bem-vindos também em nome de Jesus, e a todos os queridos irmãos e amigos, que o Senhor continue te abençoando grandemente nesta noite em nome de Jesus. Pastora, com a palavra. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Você pode dar um glória a Deus? Porque é um privilégio estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus, né? Quem tem propósito não desiste, né? A gente pode até esmorecer, mas desistir jamais. E glória a Deus, porque a permanência de vocês neste local significa que vocês têm propósito de vida diante de Deus. Amém? E já que você está aqui, aproveita, se conecte com a palavra, tá bom? Não se distraia, né? É um culto a Deus. Então vamos nos conectar aqui, né? Principalmente daqui a pouquinho, que vai ser ali o momento da palavra. Pela manhã fomos abençoados através da vida da jovem Manu, né? A Manu falou sobre propósito. E que coisa mais linda, né? A gente vê uma jovem de apenas 15 anos, gente, ali, né? Ela está começando, mas é muito nítido, né? Que sobre a vida dela tem um propósito, como tem sobre a minha, sobre a sua, mas ela já entendeu e abraçou esse propósito lindo, né? Que eu tenho certeza que é levar a palavra, que é fazer diferença na vida de cada pessoa, né? Que passar pela sua vida. E hoje à noite não vai ser diferente. Para quem nos visita hoje, o mês de março, né? O pastor, né? Ele confia às mulheres um mês, não é isso, pastor? O púlpito às mulheres, né? Isso, um mês, olha que honra, um mês, né? Não é em toda igreja que a gente vê isso, mas ele passa para a gente a responsabilidade, né? Tudo debaixo da autoridade dele, né? E eu estou 2 vezes, né, sob autoridade como esposa, né, como ovelha também, mas ele dá esse voto de confiança e em Deus não temos decepcionado, muito pelo contrário. Todo ano, já esse é o 6º ano, Deus tem usado as nossas vidas sobremaneira. E eu tenho certeza que, né, hoje não vai ser diferente. E o tema desse ano é Mulheres Comuns com Histórias Extraordinárias, como está ali na nossa tela, né? Então, todo domingo do mês de março, né, eu vou convidar uma mulher comum, mas com uma história extraordinária, para poder sentar aqui, né? Ela inicia aqui, né, sentadinha no banco, e depois é lógico que ela vai levantar para compartilhar com vocês, né, um pouco da sua experiência e do que Deus fez, porque, como eu tenho falado, a nossa história passa a ser extraordinária quando Jesus passa a fazer parte dela. E quem será a mulher comum com uma história extraordinária que vai sentar aqui nesse banquinho hoje? Quem será? Essa irmã, ela nunca pregou, vai ser a primeira vez. Ela está aqui com a gente já desde o início. Vou dando dica, né? Desde o início. Ela é uma irmã muito carinhosa. Ela é muito prestativa. Algumas pessoas dizem que ela é um sol. Dizem, você é um sol na minha vida. E eu gostaria que você, já todo mundo já sabe, né? Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida da nossa querida diaconisa e irmã Marisol. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu falei para a irmã Marisol, irmã Marisol, senta lá no meio, né, das pessoas. Ela seguiu a risca direitinho, porque por um minuto eu pensei, será que, né, cadê a irmã Marisol, né? Então, irmã Marisol, eu quero te convidar para sentar aqui oficialmente no banquinho da nossa Praça Viva, tá bom? E quero declarar sobre a tua vida que o Senhor te dê unção dobrada, que Ele te use, que Ele te encha de autoridade, de intrepidez e que você transborde sobre a vida de cada pessoa que se encontra aqui neste lugar, em nome de Jesus. E como eu sempre digo, a praça é sua, irmã Marisol. Deus te abençoe. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Ih, tá fraco. Para congresso? Cadê aquelas mulheres fortes e corajosas? Os homens vão ajudar. Boa noite, igreja, paz do Senhor.
Ah, muito bem, agora sim. Eu recebi com muito carinho o convite da nossa pastora e gostaria de compartilhar com vocês a missão mais honrosa e especial que eu recebi do meu pai, servir na sua casa. O tema dentro do tema das mulheres comuns com histórias extraordinárias, o meu é Eu Nasci para Servir. Manu, né? Manu vai passar um vídeo para contar um pouquinho da minha história para vocês. Sou eu, hein? Ah, como é bom, né? A gente recordar assim um pouquinho. Um pouquinho assim de cada etapa da nossa vida, né? E não sei se vocês perceberam que ali no final do vídeo tem eu servindo, servindo, servindo e servindo. Mas vamos para a introdução. Nessa trajetória de vida, tive algumas dificuldades, mas sempre servindo a Deus. Por maior que foi algumas, continuei firme. Não desisti nunca de servir a Deus. Vinha chorando, sangrando por dentro, com dores, mas estava aqui de pé. Nunca abri mão de estar na casa do Senhor para servi-lo, pois sabia que tudo estava no seu controle. Meus irmãos, eu vou contar minha caminhada com Cristo, mas antes eu queria falar um pouquinho o antes da minha caminhada, que foi quando eu fiquei noiva, tinha 18 anos, um noivado assim que aconteceu em pouco tempo, e um homem que trazia, bonito ele, era igual Antônio Marcos, o marido da Vanusa. Você lembra, pastor? Ele era lindo, só que ele tinha os olhos claros ainda, era mais bonito ainda. Quem lembra do Antônio Marcos aqui? Viu? Um monte de gente. Você não lembra não, pastor? Aí, então, eu engravidei,
Mas antes de eu engravidar, ele chegava, trazia cada dia. Estou falando isso para jovens, tá, meninas? Vocês prestem atenção. Pedi à pastora que isso não estava nem nos bolsos, mas Deus estava me incomodando. E eu falei, eu vou falar. E hoje de manhã eu falei para o pastor, pastor, eu vou acrescentar isso lá. Ele trazia todo dia chocolate, no outro dia flores, no outro dia presente, outras coisas. Eu era virgem, quando aí eu me entreguei a ele, porque eu fiquei encantada, engravidei. E começou um relacionamento abusivo depois. E com palavras e depois com pancada. Aí, minha mãe, eu corri o Tingui todo com meu pai atrás de mim quando soube, no meu bairro, porque 40 anos atrás, isso era um escândalo, né? Então, meu pai não aceitou, e eu corri, meu pai atrás de mim, mas meu pai velhinho, eu, né, novinha, corri. E falei que minha mãe falou assim, você vai abortar. Aí eu fui com a minha mãe numa clínica de aborto, mas chegou lá, eu chorei muito e o médico falou, não vou fazer esse aborto. E naquela época, 40 anos atrás, era muito caro um aborto. Agora tem um monte de pé de chinela aí que as meninas até morrem. Então, quando eu saí de lá com a minha mãe, ela ficou convencida de que então não era para fazer. Não é que minha mãe era ruim, não. É porque tinha meu pai, que era português, brabo. Então, minha mãe foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, na vida da minha família. Então, ela saiu dali, comprou o berço, deu para comprar um berço e um enxoval todinho da criança, com dinheiro. E eu fiquei escondida um mês na casa do meu irmão, até tudo se acalmar. E quando se acalmou, tu lembra, né, Bel? Eu te contei. Quando tudo se acalmou, aí eu tive a minha filha, e foi ela que me levou para o Evangelho. Ela cresceu e me levou para a igreja cristã. É lindo, gente? Então, meninas, cuidado, que há 40 anos atrás tinha lobo já. E hoje a situação está muito pior. Eu não escutei meus pais sempre falavam para mim, não é para você. E eu desobedeci. Manu falou de obediência, hoje falou de obediência aqui, 2 vezes aqui, Manu de manhã. Então, obedeça aos seus pais. Quando eles falam, é porque tem alguma coisa por trás, tá bom? Minha caminhada. Minha filha cresceu, me levou, eu comecei a frequentar a igreja, né? Cristã, na outra casa, antes dessa, e só ficava no banco, mas aí aquilo me incomodava. E eu fui para casa um dia desse, e eu estava com uma sede de servir ao Senhor. Aí o Espírito Santo tocou. Vai hoje para a aula de batismo. Aí eu comecei a chorar. Eu caminhei aquela estrada todinha, que o pastor já falou aqui, que foi do Salim, eu fui ali do Tingui todinha chorando. Fui para a aula de batismo, me converti, me batizei e nunca mais deixei de servir ao Senhor. Porque lá eu servia também com excelência. Eu falo com excelência porque eu tento fazer com excelência, sabe? Como eu faço aqui no Viva. Eu tento, entendeu? Mas nem tudo são flores, tem nossos momentos, né, difíceis, mesmo convertido. E agora eu vou contar um pouco de alguns momentos maus que passei, mas Deus sempre esteve ali, porque Ele sabia do meu amor pela casa dele, pela obra dele, então Ele sempre me sustentou. Ele nunca deixou passar, assim, eu achava que ia passar e Ele ia lá com a sua mão e com a provisão. E foi quando eu me queimei. Eu me queimei, meu irmão, numa barraca de batata. Eu fiquei sem nenhum pelo, nem um cabelinho. Fiquei algumas cicatrizes aqui também. E fiquei um mês dentro de um quarto, porque eu não conseguia sair. Porque eu saía, vinha aquele calor. Tinha que ficar dentro de um quarto um mês com ar-condicionado. E eu cheguei a pedir para morrer, porque era muita dor para limpar. Quem me vê assim, eu sou um milagre. A minha boca ficava, não conseguia, ela raspava.
E era muita dor. E uma vez eu, mesmo com a minha filha já, eu falava assim, Senhor, eu não aguento essa dor, me leva. Mas graças a Deus que Ele não me ouviu. Ele teve misericórdia e Deus sabe tudo que a gente vai ser lá na frente. O Senhor já sabe das nossas vidas, né? E Ele me ajudou a passar por isso. Atropelada, fui atropelada. Isso é para você ver que às vezes a gente está com Cristo, mas a gente não deixa de passar por luta. Mas Ele está sempre ali com a gente. Fui atropelada na calçada por um homem que não tinha nem carteira e estava com o carro de outra pessoa. A pancada foi muito forte nesse braço. Eu pensei que tinha arrancado meu braço na hora, eu voei longe. Minha mãe estava desse lado aqui, e eu, na hora, eu passei ela para esse lado, porque se fosse minha mãe, ela tinha morrido naquele dia. E, mais uma vez, o Senhor foi comigo. E eu tenho que contar da minha mãe, porque foi uma situação muito difícil, foi uma luta muito grande que eu passei com a minha mãe, acamada com Alzheimer. Ela, antes de ficar acamada, ela ia 3 horas da madrugada para o quintal. Ela já andava ainda e foi muito triste. Eu ficava na chuva com ela, porque ela não queria entrar. Passei muita coisa com a minha mãe, sabe? Assim, ela falava que tinha índio, ainda dizia que parecia comigo. Naquela sala, falava que tinha, a Xuxa tinha ido vê-la, sabe? Passei muita luta com ela acamada, sozinha, carregando ela para o banheiro, carregando ela para cá. Chorava em cima assim, da minha mãe, muito, clamando, Senhor, não estou mais aguentando. Foram 3 anos de luta. Mas o Deus, eu com salário mínimo, hein? Porque eu saí do meu emprego para cuidar da minha mãe, com salário mínimo, comprando remédio, fralda, e foi muito difícil. E teve um dia que marcou minha vida, que eu já contei aqui numa abertura de culto, mas muitos não ouviram. E como eu estou contando a minha história, eu vou repetir. Teve um belo dia que eu amanheci, minha mãe foi um gasto muito grande naquele mês, e faltou o dinheiro da fralda. E de manhã só tinha 2 fraldas. E eu acordei e falei assim, Senhor, está nas suas mãos. E fui para a cozinha. Daqui a 5 minutos, toca lá, bate no portão, e eu fui lá. Quando cheguei lá, um homem, um amigo, né, nosso, de 10 anos atrás, que nunca mais foi nos ver, falou assim, eu trouxe um dinheiro, porque eu fiquei sabendo que a sua mãe está passando assim as coisas difíceis, porque está com Alzheimer, você abandonou o emprego, está com ela, e eu trouxe um valor de dinheiro para ajudar. Minha mãe tinha plantado na vida desse rapaz lá atrás. Você vê como é que é bom plantar, o plantio como é bom. E quando eu fui conferir o dinheiro que eu entrei, que eu falei, Senhor, graças a Deus. Mas eu pensei assim, vai dar para comprar um pacote, alguma coisa assim, né? Quando eu entrei, gente, foi exatamente o valor da fralda do mês todo. Como Deus entra com provisão, meu irmão. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena dizimar. Vale a pena ser ofertante. Eu não gosto de vender rifa. Quando tem rifa aqui, eu fico assim, ai, não gosto de vender rifa. Suporta. Mas sabe o que eu faço? Eu compro. Pronto, está resolvido. Eu tenho vergonha, mas eu compro. Entendeu? Então, irmão, vale a pena servir. Que Deus é conosco quando a gente está passando dificuldade. Ele vem com a provisão. E eu decidi servir a Cristo, né, nos dias ruins e nos dias bons. E por isso que ele vem com a provisão. E agora, então, eu vou contar algumas vitórias. O meu neto, Lucas, né? Cadê ele, gente? Ah, tá aqui na frente. Tá tão grande. Minha família é linda, gente. Olha para ali, gente. Olha só minha família, como é linda. Neto Lucas, meu filho, como eu te amo, tu não sabe. Ele acorda às 6 horas, gente. Ele é minha cópia em servir. Ele é minha cópia em servir. Eu pensava que eu era o bambambam. Menino bate 6 horas na minha porta, liga para mim toda. Estou dormindo ainda, Lucas. Não, vamos para casa, Senhor, vamos se arrumar, não sei o quê. Hoje cheguei cedo aqui, fiquei aqui no portão esperando toda. Aí eu falei assim, é uma benção. Eu vejo assim o carinho que ele tem para os idosos, eu acho isso tão bonito, ele fala com todo mundo, ele quer abraçar, sabe? E ele desde novinho tocou aqui, gente, com 7 aninhos. Coisa linda que você é, meu filho. Continua assim.
com esse amor que você tem, servir a Cristo, que vai valer a pena, tá bom? Filha, te amo muito. Você não sabe, porque eu não sou de falar. Tem atitudes, igual o pastor fala. Mas minha filha é uma benção. Eu falava para ela assim, ela me levou para outra igreja e eu trouxe ela para essa. Eu falava assim, lá está precisando de tia na escola. Aí ela, o único ministério que eu ia gostar de fazer parte era esse. Aí depois Deus confirmou com a pastora foi falar com ela e ela veio. E não é porque é minha filha, não. Ela faz um trabalho com excelência. Não só ela, como a Kelly, como a Vanessinha, porque eu acompanho de perto. Porque eu estou lá sempre com elas, costurando, servindo o Senhor de novo, hein? Costurando, eu estou sempre indo em Campo Grande para fazer as compras das coisas. Gente, eu não estou falando assim para mim, entendeu? É porque é a minha história. Então, eu estou contando a minha história. Então, estou sempre de frente com ela e ela faz um trabalho excelente. E virou obreira, né? Uma vitória. E o Juan, né, meu filho lindo? Deus livrou ele. Te amo também muito. Um amor assim por você. Você sabe, né, meu filho? Não precisa nem falar. Você teve um livramento muito grande, né? Que bateu de frente com um caminhão, gente, de moto. E teve só pouquinhas feridas. Mas você sabe que foi numa quarta-feira, 5:pouca da tarde. E sabe o que a gente faz quarta-feira, que 5:pouca da tarde? A gente está limpando a igreja. E o Senhor está lá cuidando do nosso. Amém? Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Então, isso. Tem mais um. Vou contar da pousada. Nós fomos para uma pousada e eu e Beth, a gente acorda com as galinhas, né, Beth? Acordamos nesse dia, tinha uma cozinha que a gente pode fazer um café fora das copeiras lá. Nós acordamos muito cedo, fomos fazer um café. Só que tinha 2 cliques. Na vez de eu ligar esse clique, eu liguei aquele. E aquele mexeu uns 10 cilindros de gás lá. E eu, tranquila com a Beth, botamos uma água lá para ferver, e eu escutei, um livramento, gente. Mais uma vez, o Senhor agiu na minha vida, da minha família. Fui para a varanda, o rapaz que fica, a copeira estava lá embaixo de fofoca, e o rapaz da portaria só percebeu depois que a pousada já estava cheia de gás, um cheiro. E aí eu fui para a cozinha com a Beth, nós duas íamos ser as primeiras que ia morrer. Aí fui para a cozinha, desliguei, abri uma janela, daqui a pouco veio o rapaz, acabou de abrir, já estava todo mundo descendo. E conseguimos aliviar ali o negócio. E o Juan não estava lá nesse dia. O Juan ia domingo para lá. E era esse dia, domingo, depois que tudo resolveu, vesti uma roupa, vamos esperar o Juan ali embaixo, que ele vai chegar, que ele trabalhou, só vai vir hoje. Quando o Juan chegou, ele falou, eu sonhei que vocês todos tinham morrido. Ele não sabia de nada. Aí eu comecei a orar por vocês. Deus usa a mula, não vai usar o Juan? Brincadeira, meu filho. Meu filho, eu te amo. Você uma vez falou para mim que você ia até para a lua comigo. Você lembra disso? Não lembra? Você falou, vó, onde você for, eu vou. Se for para o Japão, eu vou. Se for para a lua, eu vou. Meu filho, você vai para o céu comigo, para a eternidade, em nome de Jesus. Tá bom? E enquanto eu cuido das coisas do Senhor, Ele cuida da minha vida e dos meus. Ele nos honra, Ele nos pega no colo, até para a gente não ferir os nossos pés.
Agora eu vou fazer 4 perguntas a vocês. Você já decidiu servir ao Senhor? Como está a sua vida com as coisas do Senhor? Qual o seu tempo para Deus? Está esperando o quê para servir a Deus? Decida hoje, porque vai ter uma hora que o Senhor vai falar. Mostre-me as suas mãos e que ela apresente uma vida de amor e serviço. E como é que você vai mostrar suas mãos? Olha, quando eu lembro que Jesus derramou seu sangue por nós, quando eu lembro daquela coroa cravada na cabeça, não tem como nunca mais deixar de servir a Deus. Amém? Para refletir, eu vou deixar um versículo que está em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Ministério de louvor. Agora vamos ouvir um louvor e vai conversando com Deus. Fala para Ele, eu estou disponível, eu quero te servir. Eu sou grato por tudo que o Senhor fez na nossa vida, na vida da nossa família. Amém? Glória a Deus. Vai se conectando com o Senhor. Vai falando, eu estou disponível, eu quero te servir. Deus, rodeado de glória, és adorado 24 horas, os serafins cantam Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis aqui, estou disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me
Cristo disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita, eis aqui, sacerdócio real, eis aqui, povo exclusivo de Deus, eis aqui, expansão pra geração eleita, eis aqui, sacerdócio real, eis aqui, povo exclusivo de Deus, eis aqui, eis aqui, Cristo disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Dizer não para o teu chamado, se me deixe unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor. Ouvindo a história da irmã Marisol, meia hora parece tão simples tudo que ela passou, não é isso? Teve, né, ali uma gravidez inicialmente difícil, passou por situações difíceis, né? Depois teve a questão da queimadura, que a gente pode imaginar, né, o quão doloroso seja, o atropelamento, cuidar da mãezinha dela com Alzheimer, né? Porque eu imagino, né, irmã Sandra, o quão difícil seja. Mas o que eu aprendi hoje, né, com essa mulher comum, com uma história extraordinária, é que para servir ao Senhor basta você se colocar disponível, sabe? E, pastora, cada um de nós, talvez você pense assim, mas o que eu posso oferecer? Comece se disponibilizando, né, que é o eis-me aqui. Até porque Jesus, ele te salvou, a graça dele, a misericórdia dele te alcançou, ele deseja usar a sua vida como uma ferramenta poderosa. Então, eu quero dar uma palavra para você que ainda não tenha sido despertado. Na verdade, Deus, ele tem te despertado sim. Às vezes nos fazemos de surdos e não atendemos ao chamado do Senhor. Então, talvez você que até o dia de hoje não tenha exercido o ministério, o serviço para a obra de Deus, hoje é dia de tomar essa decisão. Talvez para você que esteja aí com seu ministério adormecido, em stand-by, sabe? Deus trouxe aqui, para cá, irmã Marisol, para o meio, né? A irmã Marisol, com um jeitinho todo doce, uma mulher simples, mas que mostrou pra gente que para servir basta estar disponível. E eu sou testemunha disso, porque como a irmã Marisol falou, e isso não é para honra dela, para glória dela, mas a irmã Marisol, como tantas outras irmãs, ela tem prazer de servir ao Senhor. E ela não condiciona servir ao Senhor a estar com dinheiro, a estar com saúde, porque muitas foram as vezes que a irmã Marisol serviu na casa de Deus até limpando com dores na coluna. Então é um despertamento para mim e para você. E a cada vez mais buscarmos esse servir com excelência.
diferença, sabe? E para você, Juan, olha aqui para mim, não tem jeito. Ela já falou que você vai pro céu juntinho com ela, sabe? E às vezes eu penso, não vou falar nada pro Juan, mas não tem como, né? Você é amado do Senhor, né? Não só você, mas toda a família, mas existe um diferencial de Deus sobre a sua vida. Esses dias não foi por acaso, né? Eu digo isso porque o Juan ele já serviu ao Senhor no altar. E eu quero dizer para você, não como uma pressão, porque eu sei que Deus está trabalhando no seu coração. Eu sei que Ele fala contigo, porque Ele te ama, Ele continua te amando do mesmo jeitinho. E esses dias, eu mexendo na galeria do celular, eu vi, Juan, aquela foto, não sei se você vai lembrar, do dia que eu e o pastor ungimos você. E eu lembro que naquele dia declaramos que você era separado do Senhor. Eu quero dizer diante da igreja que o seu cantinho, ele continua ali, sabe? Guardado, esperando por você. Tá bom? Que Deus te abençoe. E como diz, né, esse louvor, né, você foi ungido para servir ao Senhor. Então não importa onde quer que você vá, onde quer que você pise, vai ter uma voz ali dentro de você, dizendo para você, volta, volta, o seu lugar é me servindo, tá bom? Amamos a sua vida, vamos falar no 3, Juan, te amamos em Cristo Jesus, no 3, 1, 2, 3, Juan, te amamos em Cristo Jesus, tá bom? Amém, glória a Deus. Então que essa palavra, de maneira muito simples, tenha ficado fixada no seu coração. Você e eu fomos feitos, né, para servir ao Senhor. Aí às vezes a gente fica, mas eu tenho tempo, eu vou deixar para depois. Não deixa não. Uma vez eu passei aqui um vídeo da Andressa, uma menina com apenas 11 anos, gente. Eu não estou dizendo que ninguém vai morrer amanhã, que a gente quer viver, né? A gente, claro, a gente quer ir pro céu, mas a gente também quer viver. E aquela menina, ela aproveitou, ela dedicou a vida dela, parecia que ela já sabia. 11 anos da vida dela, o nome dela é Andressa, quando você puder, você pesquise Andressa. Os 11 anos da vida dela, ela fazia célula, sabe? Ela evangelizava. E aos 11 anos de idade, voltando de um culto, o Senhor a recolheu. Mas aquela menina, verdadeiramente mesmo, partindo com 11 anos de idade, ela teve uma vida voltada a servir ao Senhor. Então é um despertamento, sabe? Deus, ele nem precisa da gente, mas Ele é tão amoroso, Ele é tão generoso, que Ele nos dá a oportunidade de servi-lo e de trabalhar na obra dEle, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Eu vou pedir ao pastor para que ore nesse sentido, pastor, de um despertamento, sabe? Quer falar alguma coisa? Queria dar os parabéns para vocês do Louvores, da mídia, porque vocês também estão servindo com excelência. A gente joga foto, a gente joga música e vocês se viram. Então, parabéns, continue assim. Glória a Deus. Ô Marisol, parabéns por ter aceito o desafio, porque não é fácil, gente. Só quem está aqui no altar, diante da igreja, com uma responsabilidade gigantesca como essa, sabe o quanto é difícil. E a irmã cumpriu aí a sua missão do louvor, porque falou do que a irmã vive. Cumprir a missão do louvor no sentido de pregação não é pregar bonito, não é pregar gritando, é pregar com verdade, é pregar aquilo que você vive, e eu sou testemunha disso. Glória a Deus. Eu aprendi a amar as pessoas pela história da pessoa. Às vezes você olha para a pessoa e aí você não conhece a história, e você fica fazendo pré-julgamento, você vai pelo seu jeito de julgar, mas quando você conhece, e o que a irmã Marisol falou aqui ficou bem claro, é só 1% do que ela viveu. Quantas irmãs aqui tiveram que cuidar da sua mamãe, que estava já de idade, que deu trabalho? Levanta a mão assim, ali, ó, tem uma galera, principalmente desse lado aqui, do lado de lá, que sabe o que ela está dizendo. Quem aqui, de alguma forma, se separou, teve que criar os filhos sozinhos. Então, quando eu vejo histórias como essa, é por isso que a gente tem que entender, às vezes, a dificuldade da pessoa, alguma coisa que a pessoa passa. E o mais interessante, Juan, botar a avó para pregar é esse. Vai dar, paulada direta. Aí junta a pastora só, entendeu? Mas você sabe que é o carinho, né, que nós temos. E a avó aí. E vocês perceberam que ela falou filho, não neto. Viu? Entendeu?
isso que eu falo. Quer ser mãe, tá vendo aí? Mas é o carinho e ela sempre buscou muito nele. E que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Marisol. E eu sou testemunho do que a irmã fazia e faz no reino na obra de Deus, sem ninguém ver, sem ninguém saber, nos bastidores. Por isso Deus tem te honrado. Sua família está diante do Senhor. E aqueles que têm promessa, o Senhor há de trazer em nome de Jesus. Foi moradora de rua, né? Ela gostou dessa foto. Então eu quero declarar sobre a sua vida que Deus ama a tua história. Enquanto você sofria, Deus escrevia a tua história. Enquanto você estava tendo dificuldade, Deus continuou escrevendo. Em todas as fases que a irmã Marisol passou, que a pastora, que foi a primeira que pregou, depois a irmã Rosângela, depois a Manu, agora a irmã Marisol. Você vai olhando que são mulheres comuns, mas se você for ver, tem muita história por trás. E cada um aqui, cada um, já tem a sua história. Então seja grato a Deus pela tua história. E seja grato também pelos momentos difíceis. Porque se não fossem os momentos difíceis, ela não estaria aqui hoje, talvez. Se ela tivesse tido uma vida muito boa e confortável, ela estaria como alguns artistas aí, cheio de dinheiro. Tanto homens e mulheres, com vidas muito difíceis. E é melhor a humildade de ser uma mulher comum, mas ter uma história extraordinária com Deus. Eu quero orar para que o Senhor continue escrevendo a tua história. E tudo bem se hoje você está vivendo a pior fase da tua história. Talvez não a pior, mas uma fase difícil. Mas o Senhor te trouxe aqui e tem te trazido a este lugar, não para você vir aqui diante de um pregador, uma pregadora famosa com uma história extraordinária, mas porque ela está num nível bem diferente do nosso. Eu amo quando vejo pessoas que estão no nosso nível dizer o que Deus está fazendo na vida delas. Então, eu vou orar para que o Senhor te honre, para que o Senhor libere todos os teus caminhos, que o Senhor visite a tua casa, visite a tua família e te conceda conforme tem pedido o teu coração. Eu quero declarar que tudo que você está colocando diante do Senhor, seja uma cura, seja um emprego, seja uma promoção, sejam clientes, seja a salvação, seja a transformação, seja uma reconciliação, o que quer que você tenha colocado diante do Senhor, as suas petições, que nesta noite, para honrar a tua atitude de estar na casa dele, ele vai te abençoar com aquilo que você tem pedido ao Senhor. Mas é necessário que você permaneça na posição. Antes de orar, eu quero agradecer ao irmão e amigo também, né? Reinaldo, a irmã Deia, pelo letreiro. Foi o irmão Reinaldo que nos ajudou a fazer esse letreiro tão bonito da igreja. Quero te agradecer publicamente, já o fiz, né, na época, mas eu quero dizer que somos muito gratos a Deus por ter dado aí essa identidade para nós. Ele fez também, irmã Marisol, o seu estilo Marisol, qualidade e excelência para o Senhor. Ele não colocou só a lona, ele fez um acabamento que nem estava no script. Ele decidiu fazer um acabamento. E esse acabamento faz com que os ilhóis não recebam sol e chuva diretamente. Então vai durar muito mais tempo. Eu quero declarar sobre a sua vida, tanto da sua vida e da sua esposa, irmã Neia, que o Senhor abençoe vocês e honre vocês em nome de Jesus. Estenda a sua mão, quero orar e impetrar a bênção apostólica sobre a tua vida, Pai. Mais uma vez queremos te agradecer por esse culto. Um culto onde oramos, clamamos, adoramos o teu nome e recebemos a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós não viemos aqui em vão. Nós viemos aqui porque cremos no Senhor. Não temos outro Deus a quem recorrer. Não adoramos imagens, não pedimos a nenhum santo que não seja o Senhor. Amamos e respeitamos todos aqueles que decidem buscar por santos. Mas nós buscamos ao único Deus. Ouve o clamor do teu povo que se faz neste lugar. A tua palavra diz que os teus ouvidos estão inclinados para a casa de oração. E este lugar é a casa de oração. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que este rapaz, esta moça, este jovem,
este homem e esta mulher, este casal está passando. Eu não sei o que esta família está passando, mas o Senhor me diz que o Senhor está entrando com providência pelo simples fato deles virem à tua casa te buscar. Assim como Ana, que tinha uma dor por não gerar, ela foi na tua casa te buscar e lá ela recebeu uma palavra que estartou e liberou sobre a vida de Ana bênçãos poderosas e maravilhosas, e aquilo que ela queria aconteceu. Por isso agora, como sacerdote do Senhor neste lugar, eu quero declarar uma palavra de cura, uma palavra de bênção, uma palavra de realização, de crescimento, de prosperidade do Senhor em todas as áreas da vida do teu povo. Se há algum espírito contrário à tua palavra, baseado em pragas, em maldições, que está prendendo esta vida, não deixando esta pessoa progredir, trazendo enfermidades para a família, trazendo males, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito contrário e declaro a ação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre as vidas, sobre as famílias, sobre o coração e sobre a mente desta pessoa que hoje ouve a minha voz. Como o profeta declarou sobre Ana, eu declaro sobre as vidas que aqui estão, que assim seja como tu tens pedido ao Senhor, que o Senhor realize todos os teus sonhos em Deus. E nós, como diz em Salmos 20, levantaremos bandeiras e nos alegraremos com a tua vitória, em nome de Jesus. E quem recebe, diga que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre a tua família, sobre esta semana, e que estas bênçãos poderosas contidas na palavra de Deus sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, e que estas bênçãos poderosas te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém. Vai em paz, passe na cantina, quarta-feira, 20 horas. Venha ouvir e aprender. Vem tirar foto. Reunião com a pastora. Reunião com a pastora.